do canal Renato Melo. Quero desejar a todos vocês a gloriosa e santa paz de Cristo para a vida de todos vocês. Aquela pessoa ou você que ainda não é inscrito em nosso canal, desde já eu peço para você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, e você será avisado pela plataforma do YouTube de que temos vídeos novos em nosso canal. Hoje iremos gravar mais uma leitura diária de nossa lição bíblica. Essa lição que nós iremos ministrar domingo agora, dia 12 de maio, Dia das Mães, que vai falar sobre as nossas armas espirituais, as armas espirituais do cristão. Estamos hoje, terça-feira, dia 9 de maio de 2024. A nossa leitura diária vai falar sobre Salmos, vai estar lá em Salmos 55, versículo 17, e Efésios capítulo 6, versículo de número 18, onde fala a oração, a arma espiritual indispensável, uma arma espiritual indispensável, onde a oração é uma arma em que não pode faltar na vida do cristão. Um cristão que não ora, um cristão que não tem uma vida de oração, infelizmente e fatalmente não irá conseguir vencer na fé, não irá conseguir sobreviver a uma batalha. Então vamos abrir lá em Salmo, a gente vai abrir lá em Salmo 55, você pode localizar lá na tua Bíblia. Salmo 55, vamos procurar aqui. Nós já deixamos previamente já um pouco marcada na nossa Bíblia. Você que não achou, você vai achar já já. Logo, logo você vai localizar Salmo 55, abre lá, Salmo 55, versículo 17. Salmo 55, 17. Vamos lá localizar o texto da palavra de Deus. Quem escreveu foi o nosso querido e amado irmão Davi. Escreveu Salmo de número 55, versículo 17, diz assim. Olha o que o salmista vai dizer. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Olha só, se a gente for ler o contexto todo, se a gente for ler tudo que o salmista Davi falou neste versículo, aliás, neste capítulo 55, se nós formos ler a epígrafe fala assim, Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos, persevera em oração e lança a sua carga sobre o Senhor. Então, o salmista Davi estava passando por um período muito difícil em sua vida, muito dificultoso, muita dificuldade, muitos problemas, muitas perseguições. Se você for a fundo na leitura do texto aqui do salmista, o capítulo todo, capítulo 55 de Salmo, são 23 versículos, você vai ver a história de Davi, o que ele está contando, qual o enredo, em que situação ele se encontra, que espécie de perseguição ele estava sofrendo e por isso ele precisava da proteção de Deus, ele precisava buscar Deus, ele precisava deste apoio espiritual, de apoio do alto, ele precisava da oração, ele precisava da conversa com Deus para que ele pudesse ter êxito em sua vida. Isso a gente pode remeter para nós também e tomar como exemplo para nós. Nós que somos cristãos, nós que aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador e Senhor de nossa vida, que temos a presença doce e maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas, em todo momento, em todo instante, nós temos essa arma espiritual, que é a oração. O que é a oração, na verdade? Se a gente for explicar a fundo o que é a oração. A oração, na verdade, é um diálogo com Deus. Não são meios, fórmulas, técnicas. Não.
a oração é uma conversa com Deus, é uma conversa íntima, é uma conversa que eu e você temos com Ele. É eu fechar a minha porta do meu quarto aqui, é eu me colocar num lugar de estar a sós com Ele. Assim como no médico. Geralmente quando você vai ao médico se consultar, você faz aquela consulta com o médico. Geralmente quem entra na sala do médico, ali no consultório, é só você e ele que está ali, é só você que entra. Então às vezes a conversa só é entre ele e você, só aquele profissional da saúde e você. Você passa, ele te pergunta como é que vai, lhe saúda com bom dia, ou boa tarde, boa noite, sei lá qual é a hora que você vai ser consultado, né, com o médico. Então ele vai ali querer ouvir, se for um médico, um profissional bom mesmo, ele vai querer ouvir o teu problema. Ele vai querer ouvir aquilo que você está querendo passar para ele, para depois ele poder passar exames, passar um diagnóstico para ti, para ver o que você está precisando. A mesma coisa é Deus. É uma conversa íntima com Ele, com a ajuda de quem? Com a ajuda do Espírito Santo para a nossa vida. E a gente vai precisar sempre estar em sintonia, estar em conexão. Uma palavra que a gente usa muito hoje em dia, através da internet. Mas a palavra conexão, essa junção, está sempre, não perder o sinal com o Espírito Santo. Por quê? É Ele que vai nos ajudar a estar em sintonia com Ele. É Ele que vai nos ajudar a orar. Então o salmista Davi, no capítulo 55, no versículo 1, ele começa assim: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me, versículo 2, e ouve-me, lamento-me e rujo. Versículo 3, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrece. Versículo 4, o meu coração está dorido dentro de mim e terrores de morte sobre mim caíram. Versículo 5 agora, temor e tremor me sobrevêm e o horror me cobriu. Então o salmista ali está num contexto de perseguição. Se você for ler mais todinho o versículo até o 23, você vai ver que ele precisava da proteção de Deus, que ele precisava do apoio de Deus, que ele precisava da mão poderosa de Deus na vida dele. E ele precisava orar, ele precisava buscar quem? A face de Deus. E ele fazia isso muito bem. No versículo que nós lemos aqui, de número 17, ele diz: de tarde. Olha só como era a vida de oração de Davi. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Então ele sabia que Deus ia ouvir a voz dele. Ele sabia que a todo momento que ele estivesse orando a Deus, fosse de tarde, fosse de manhã, fosse ao meio-dia, ele iria orar, ele iria estar ali em comunhão com o Pai, em conexão com o Pai, buscando a face dele. Ele sabia que se ele orasse e ele clamasse, suplicasse, implorasse, pedisse, Deus iria ouvir a voz dele. Agora, se Deus iria responder a sua oração, já é um outro detalhe. Se Deus iria responder a petição dele da forma que ele queria, da vontade dele, é outro detalhe também. Até porque se você for ver na situação quando Davi tem um filho com Batseba e o menino adoece, ele fica ali em jejum. Com certeza ele ficou em oração também, clamando pela vida do filho, que o filho não morresse. E o filho acaba morrendo. Aí você pode me perguntar, então Deus não ouviu a oração de Davi? Não, ele ouviu sim. Só que ele ouviu a oração, ouviu a súplica de Davi, o seu jejum, porém não era da vontade de Deus que aquela criança ficasse viva. Ele ouviu sim a voz de Davi, ele ouviu sim o clamor de Davi, mas não era da vontade de Deus que a criança ficasse viva. O problema é, meus irmãos, que às vezes nós queremos
A gente quer ser ouvido por Deus, isso é verdade, Ele vai nos ouvir. Ele é um Deus vivo, um Deus que ouve a nossa oração. Ele não é surdo. Ele não é um Deus surdo, nem cego, nem mudo. Ele vai responder, mas segundo a vontade dele, ele vai responder conforme o que ele quer, conforme ele determina. Então na vida do cristão tem que ser assim. Nós temos que orar, sabendo que Deus vai ouvir a nossa oração, mas vai depender da vontade dele responder a nossa oração, a nossa petição, o nosso clamor, conforme a vontade soberana dele e não a nossa. Porque Deus e Jesus também, quando estava ali no Getsemane, ele orou a Deus: Pai, se possível for, Pai, passa de mim esse cálice. Porém que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E foi o que aconteceu. Deus ouviu a oração de Jesus? Ouviu. Mas não era da vontade de Deus que Deus passasse aquele cálice, aquele sofrimento de Cristo. Ele precisava passar por esse sofrimento. Porque senão, se ele não fosse para a cruz, o que seríamos de nós hoje? Não estaríamos mais aqui. Então Deus ouve a oração, mas ele responde conforme ele quer, conforme ele acha melhor. Então, mas aí você também pode perguntar assim, e para que eu vou orar se ele só vai responder do jeito que ele quer? É isso mesmo, nós temos que orar e ele vai falar se ele vai responder, se ele não vai responder, da forma que a gente quer. Isso depende a ele, só cabe a Deus. Nós somos apenas servos, nós somos apenas filhos. Então ele vai responder sabendo o melhor que ele tem para nós. E no versículo de número 18 de Efésios diz assim, versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja, o apóstolo Paulo escreve, em concordância com tudo que o salmista Davi estava ali também passando. Nós temos que manter este hábito de orar sempre. Nunca desfalecer, nunca recuar, nunca deixar de acreditar de que Deus vai responder a nossa oração, de que Deus vai ouvir a nossa oração, de que Deus vai ouvir o nosso clamor. Olha o que ele coloca, orando em todo o tempo. Tudo parte aqui da nossa lição, que a gente fala sobre as nossas armas espirituais. No final do versículo 17 do capítulo 6, ele diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, vírgula, orando em todo o tempo. Depois de estar com toda a armadura, a gente tem que estar orando em todo o tempo. A gente tem que estar sempre em sintonia com o Pai, em conexão com o Pai, não perdendo jamais o sinal dele. Sempre estar em comunhão, assim como Jesus estava sempre em comunhão com o Pai, sempre próximo dele, sempre, eu costumo falar uma palavra, recarregando as baterias, porque ele tinha uma grande missão pela frente. Assim somos nós, orando em todo tempo, todo momento, seja no ônibus. Quer dizer, irmão Renato, eu vou me ajoelhar no ônibus? Não. Eu vou me ajoelhar na rua para orar? Eu vou estar de olho fechado? Não é literal que a gente fala em orando todo o tempo. Ah, todo tempo eu vou estar orando? Eu vou estar todo o tempo trancado no quarto, fechando a minha porta e orando ao Pai, seja em qualquer lugar. Não se trata disso, não se trata do tempo. Se trata de você estar ocupando a tua mente em conversa com o Pai. Existe um hino que diz assim, um hino da harpa, se não me engano, Jesus Cristo teve vitória porque sempre viveu em oração. No jardim a minha alma deseja estar. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me chegar, eu não lembro bem, quero estar em constante oração. Eu vou me lembrar e depois a gente pode... E você pode me colocar nos comentários aí se eu estou cantando errado ou citando errado o hino da harpa cristã. Mas quando
Quando chegar a adversidade, a gente tem que estar em constante oração, jamais parando, não parar de orar, não parar de perder a comunhão com o Pai. Às vezes você pode estar no seu trabalho, em comunhão com o Pai, ali, orando em espírito só, caladinho, quietinho ali, mas o momento particular que a gente tem com Ele é único, onde a gente tem que conversar com Ele e expor todos os nossos problemas, expor todas as nossas ansiedades para Ele. Para quê? Porque a gente sabe que Ele tem cuidado de nós. A gente lança toda a carga em cima dele, como fez Davi. Ó. Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos, persevera em oração e lança a sua carga sobre o Senhor. Você acha que Deus não suporta a nossa carga? Não vou colocar tudo nele, não, senão ele não vai aguentar. Não, ele sabe, ele é Pai, ele é Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Então a gente vai sempre estar em todo o tempo em oração, suplicando no Espírito. Esse Espírito aqui com letra maiúscula é no Espírito Santo. É em comunhão com Ele, porque, como eu falei no começo, é Ele que nos ajuda. É Ele que nos ensina até a orar. O que foi que Jesus falou? Ele vai ensinar. Eu vou mandar um outro Consolador. Ele vai ensinar e vai lembrar de tudo que eu falei para vocês. Então o Espírito Santo até nos ensinar a orar, Ele vai ensinar. Até nos ensinar que palavras usar, Ele vai fazer isso por nós. E súplica no Espírito e vigiando nisso. Tem gente que vai orar, acaba dormindo. Tem gente que vai orar, acaba se desapercebendo das coisas, se distraindo com outras coisas, outros pensamentos. Não, tem que continuar orando e vigiando. Ou seja, não se distraindo. Você não vai para uma consulta médica, conversar com o teu médico lá, ser consultado e não fica no celular direto. O médico fica dando atenção para você e você tem que dar atenção para ele, saber as perguntas que ele... Você não vai ficar se distraindo, senão não vai ser uma consulta. Vai ser só um médico conversando ali, ao vento, e você e vice-versa, e sai da consulta e não resolveu nada. Essa que é a verdade. Então, quando a gente está orando, a gente tem que estar vigilante, não dormindo, não se distraindo, mas mantendo o foco. Foco que é a conversa com o Pai. Vigiando nisso com toda perseverança. Que é perseverar, é não desistir, é não esmorecer, a palavra, é não desanimar. Com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, tem gente que fala, o que eu vou orar? O que eu tenho para orar? O que eu vou dizer? O que eu vou falar para Deus? Olha, meu irmão, a oração é vasta, é grande. Nós temos que orar por todos os santos. Nós temos motivo de sobra para orar. A gente tem muito assunto para falar com Deus, muito assunto mesmo. Às vezes 1 hora não dá, é pouco. Muita gente ora às vezes 10, 15 minutos. Quando vai orar meia hora já se sente cansado, já se sente fadigado, já se sente ali incomodado. Não, mas não pode ser assim. Às vezes as pessoas têm tempo para ficar conversando 1 hora no celular, às vezes 2 horas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, numa outra plataforma de conversa. Mas quando vai conversar com Deus, cansa. Mas não pode ser assim. A nossa prioridade tem que ser Ele. A nossa vontade tem que ser Ele. O nosso alimento é Ele. Nós temos que se pegar nele e confiar nele. E jamais deixar a presença dele. Então tudo isso regado à oração. As armaduras do cristão. Tem que estar regado sempre à oração. Eu não vou falar aqui outros detalhes, porque vai ficar para outro vídeo da nossa leitura diária. Vai ficar para também a nossa conclusão da nossa gravação da nossa lição em si, ainda essa semana. Mas nós temos que ter 3 ingredientes a vida do cristão, não pode faltar. Eu vou logo me adiantar, deixar logo um preâmbulo. A oração, o jejum e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. São ingredientes essenciais que não pode faltar na vida de um legítimo cristão que prega a palavra de Deus, que vive o Evangelho de Cristo. Não pode faltar. Porque se faltar esses elementos, fatalmente
e certamente esse cristão jamais vai conseguir vencer a batalha. Então, desde já, meus amados irmãos, nós ficamos por aqui com a gravação do nosso dia, da nossa leitura diária, de hoje, dia quinta-feira. Amanhã temos a nossa de sexta, depois de sábado. E no decorrer desse período, nós estaremos com nossa aula completa em nosso canal. Desde já fica o meu abraço, que a paz do Senhor Jesus Cristo fique com todos vocês, que Deus abençoe cada vez mais. E mais uma vez, só para não esquecer, eu vou reforçar aqui, que você que ainda não é inscrito em nosso canal, eu faço esse pedido, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações. Você vai ser notificado pelo Facebook, pelo Instagram não, pela plataforma do YouTube, quando eu tiver vídeo novo sendo gravado, quando tiver aula nova sendo colocada aí na plataforma YouTube. Faça isso. É uma ferramenta. Nós temos aqui este canal como ferramenta, como subsídio para ajudar você que é professor, você que é aluno, você que ama a Escola Bíblica Dominical, que é a maior e melhor escola do mundo. Faça isso. Compartilhe, dê like, envie essa aula para várias pessoas. Assista até o final. Faça isso pelo teu amado irmão, faça isso pelo reino de Cristo, porque lá na frente, muito lá na frente, logo logo Deus vai te recompensar. Tá bom, meus amados irmãos? Eu fico aqui meu abraço mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus Cristo habite em cada um de vocês.